Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia do Evangelho de São Lucas. A gente não poderia deixar de falar de pai nesta tarde, mas falar de um pai muito especial, o Pai Eterno. Amém? Quero falar com vocês hoje sobre o Pai Eterno. E está na Bíblia, capítulo 15, versículo 22. Diz o seguinte: entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, ponde-lhe um anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai, comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Amém? Podemos assentar. Irmãos, eu quero nesta tarde conversar com vocês e quero contar uma história que foi contada por Jesus. Essa história que foi contada por Jesus era uma forma que ele usava para poder trazer para as pessoas uma determinada mensagem, tipificada numa história, para tentar mostrar o comportamento dos dois lados, mostrar como um pai age, como um filho age, como nós agimos, e a maneira como é que o pai sempre olha para o filho. E Jesus pegou essa história e contou essa história, uma das suas parábolas, que se tornou a parábola mais popular de todas as parábolas que Jesus falou. Quase todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. É a parábola do filho pródigo. Essa palavra pródigo significa gastador. E ele contou essa parábola para tentar explicar para os judeus a atitude de Deus com respeito às pessoas. Porque naquela época havia exatamente um radicalismo muito forte em termos religiosos, onde os judeus achavam que tudo tinha que ser resolvido muito a ferro e fogo com relação ao comportamento humano. E ele estava tentando dizer que o amor faz com que determinadas situações sejam superadas, e tentando dizer através dessa parábola que Deus tem um entendimento muito forte com respeito às nossas fragilidades e até mesmo às nossas deformidades, e como Ele é muito compreensivo com respeito à nossa situação, e Ele tenta sempre nos recuperar, que a intenção de Deus é sempre fazer com que venhamos nos recuperar das nossas escolhas erradas, das nossas decisões erradas, das situações que realmente nos envolvemos por falta de experiência e que geram dificuldades, afastamento e rompimentos para nós. Deus então sempre está pronto a estender as mãos. Era essa a intenção de Jesus quando contou essa parábola. Uma intenção de dizer para você, para mim, que Deus não está disposto a isolar ninguém. Deus não tem a intenção de isolar o ser humano, mas o que Ele puder fazer para recuperar, Ele vai fazer para recuperar. Ele quer você juntinho dele, ainda que você caia, ainda que você realmente se permita uma situação de sofrimento por conta de uma escolha errada e que você perca o rumo da sua vida, ainda assim, Deus está querendo recuperar você, porque Ele, dentro dessa parábola, está representando o quê? Um pai amoroso, um pai que ama os seus filhos e que tenta ajudá-los. Jesus começou dizendo: olha, gente, falando do pessoal que estava lá, só judeu radical. Tinha um homem que tinha 2 filhos. O mais novo começou a achar que tinha que sair de casa. E esse mais novo chegou com o pai dele e disse o seguinte: pai, eu quero sair de casa. Eu quero conhecer novas pessoas, eu quero conhecer novas cidades. Eu quero fazer novos amigos. E não dá para ficar aqui em casa. O pai, disse Jesus, um homem experiente, conhecedor da vida, sabendo que aquela atitude precipitada ia gerar dores e sofrimentos, ele tentou argumentar com o filho e dizer para o filho: não sai de casa. Você não precisa sair, não vai não.
Mas o filho mais novo estava decidido em sair de casa. Mas ele não queria somente sair. Jesus disse que ele queria também uma parte da herança que lhe pertencia, porque ele, como filho, era herdeiro. E ele queria que o pai adiantasse a parte dele na herança que ele tinha, porque ele queria sair de casa e precisava ir para outros lugares, e o pai tentou fazer realmente ele recuar dessa decisão, e quando o pai percebeu que não dava para convencê-lo, que ele estava decidido em sair de casa, o pai simplesmente foi, permitiu, e ainda deu para ele a parte da herança que lhe pertencia. Está aqui. Isso aqui é seu, você leva então. Ele saiu dali da casa do pai dele e foi embora. Chegou na primeira cidade, ele descobriu que conseguia fazer muitos amigos, porque não demorou muito, ele tinha um grupo enorme de companheiros, de colegas, de amigos. Ele começou a farrear com todo mundo. O pessoal estava ali com ele, e ele estava com a grana no bolso, tinha recebido uma bolada da herança que o pai deu para ele. E ele osopilou, ficou maluco, começou a gastar. E toma gastar. Não demorou muito, começou a se aproximar muitos amigos. Começou a se aproximar amigos e ele financiou Devassa, Skin Cariol, todas as que existiam, ele começou a pegar o dinheiro e a comprar para todo mundo e começou simplesmente a viver numa vida dominada pela farra, mulher e tudo. Ele começou realmente a ficar maluco e começou a gastar a grana toda. Meu irmão, não faltava amigos. Pessoal tudo junto, tudo perto, o pessoal ali batendo, dando tapinha nas costas. E ele percebeu então que ele fez um número enorme de amigos, porque ele era o financiador de tudo. Ele pegava a grana dele, ele estava torrando na farra com todo mundo, torrando na maluquice com todo mundo e gastando dinheiro, e as amizades aumentando, e todo mundo ali junto, todo mundo realmente fazendo parte do grupo, tamo junto, tamo junto. Se fosse hoje, o pessoal colocava aquela mãozinha lá no zap, ó, tamo juntos, né? E ele começou a ver que estava todo mundo ali junto dele. Só que disse Jesus que veio um período de crise para o lugar que ele estava morando. Deu seca, o negócio começou a ficar ruim, os empregos desapareceram e todo mundo começou a passar um aperto muito grande no lugar. E ele, como não tinha procurado investir o dinheiro, ele só estourou tudo, ele também ficou sem. E quando ele ficou sem, que ele estava passando um sufoco, sem dinheiro, disse Jesus que ele foi atrás dos amigos que ele tinha feito quando ele tinha dinheiro no bolso. Ele procurou o primeiro, o pessoal, rapaz, não te conheço não, aquilo não era amizade não, era conveniência. Assim como as pessoas se iludem 2000 anos depois dessa história contada por Jesus, que parece tão atual, acontece ainda nos dias de hoje. Faltou, acabou o dinheiro, acabaram-se os amigos. Porque tem pessoas que você tem em sua volta, que você pensa que são amigos, mas não são amigos. São amigos da oportunidade, da conveniência que você realmente proporciona, pelo fato de ser conveniente, pelo fato de poder proporcionar alguma coisa. Às vezes tem pessoas que estão juntas ali porque percebem que você, de alguma forma, é necessário na vida daquelas pessoas, é necessário pelo que tem, é necessário pelas conquistas que você teve, que pode realmente proporcionar alguma coisa para alguém que não teve o privilégio de ter as conquistas que você teve. E todo mundo começa a fazer um puxadinho perto de você, porque sabe que você pode proporcionar coisas. Essas amizades que surgem dentro desse contexto, raramente elas se tornam amizades verdadeiras. São amizades da conveniência. São os puxadinhos feitos exatamente
porque você tem a oportunidade de proporcionar uma sombrazinha dentro de uma necessidade qualquer, você se torna conveniente. Jesus quis deixar bem claro isso, que quando você deixa de ser necessário, é que você percebe exatamente até que ponto todo aquele aglomerado em sua volta era verdadeiro, com um sentimento real de amizade. E não deu outra. Ele foi atrás do pessoal e o pessoal chegava e dizia: rapaz, eu não te conheço não, você está enganado, a gente não era amigo. Todo mundo virou as costas e fechou as portas para ele. Os amigos da farra, os amigos da bebida, os amigos da loucura, todo mundo sumiu, deixou ele sozinho, e ele no maior aperto, passando fome, disse Jesus, começou a passar fome. Não tinha dinheiro mais para comprar comida, estava no sufoco. E ele precisou ir trabalhar, também não conseguia encontrar trabalho. Para poder sobreviver, disse Jesus que ele foi atrás de um emprego. Mas a cidade estava em crise, ele não conseguiu achar emprego nenhum, até que alguém ofereceu para ele um dos empregos mais humilhantes da época que um homem poderia realmente aceitar, principalmente um judeu. Era o emprego de tomar conta de porcos. E ele foi tomar conta de porcos e de chiqueiro. E disse Jesus que ele sentia fome, ele comia alfarrobas, uma leguminácea que o pessoal levava para dar para os porcos. Ele se alimentava exatamente disso, que era uma comida muito amarga, fazendo uma alusão do momento difícil que ele estava vivendo. Por isso que Jesus colocou isso na história. O pai todo dia pensava do filho. Todo dia pensava no filho. Bem do jeito como acontece. Às vezes, nós fazemos as nossas escolhas, nos isolamos de tudo, e na hora do aperto, na hora em que todo mundo falha, dificilmente a sua mãe e o seu pai vai falhar com você. Na hora em que você não tiver para quem recorrer, tenha certeza que raramente o pai e a mãe não vai ser um porto seguro para a sua vida. E ele estava lá no sufoco. Rapaz, eu estou passando um perrengue violento. Ele parou, pensou: como é que eu vou fazer para voltar para casa? A Bíblia diz que o pai esperava a volta daquele filho. Um dia ele vai voltar. Ele ia todo dia para o alpendre da casa dele, olhava para o horizonte e dizia: meu filho vai voltar. Meu filho vai voltar. E o garoto, querendo voltar, mas ao mesmo tempo ele estava constrangido pelas besteiras que ele fez. Ele pensava assim: como é que eu vou voltar? Chegar agora, voltar lá, dizer para ele: olha, eu estou voltando e tal, e quero recomeçar. Ele tinha constrangimento por isso, porque quando a gente pensa em voltar, às vezes o orgulho fica nos travando também, porque as pessoas têm o seu orgulho, seu brio, e às vezes não querem dar o braço a torcer ou admitir que entrou errado, que falhou, que errou. Às vezes nós temos dificuldade para assumirmos isso. Mas o certo é que na vida nós vamos entrar errado muitas vezes. Não são poucas as vezes que nós entramos errado nas coisas. Sempre a gente está entrando errado. Não são poucas vezes que, por falta de direcionamento, por falta de experiência, por falta de ouvir outras pessoas, nós entramos errados em situações que nos geram dores, que nos geram dificuldades, que às vezes a gente tem que admitir e temos dificuldade para admitirmos isso. Que às vezes o orgulho não deixa, e era o que estava acontecendo com ele. Ele pensava: como é que eu vou fazer? Ele pensava. Lá na casa do meu pai, o menor empregado que ele tem lá tem uma vida tranquila, tem comida para comer todo dia. E eu sou filho desse homem e estou aqui passando a pior situação que eu nunca imaginei que eu ia passar na minha vida. E aquela ideia foi amadurecendo, até que ele resolveu se humilhar, resolveu voltar para casa dentro daquelas condições realmente que seriam muito constrangedoras para ele. Ele pensou: vou voltar para casa e vou chegar lá com meu pai, vou dizer para ele o seguinte: ó pai, me aceita como o menor dos teus empregados, e para mim isso aí já é suficiente.
Ele pensou, eu vou dizer isso para o papai. Dizer, papai, eu estou voltando para casa e eu quero que o senhor me aceite como o menor dos empregados que o senhor tem. Isso aí já é o suficiente para mim. E disse Jesus Cristo que ele voltou para casa. Só que o pai, quando viu ele se aproximando de longe, que ele esperava ele voltar, o pai conheceu logo, ele via longe. E o pai conhece o jogo de corpo de filho, o gingado do corpo de filho. É difícil uma mãe e um pai não conhecer. Era só a silhueta no horizonte, mas ele olhou e disse, meu filho está voltando para casa. Disse Jesus que ele correu, chamou os empregados dele, faça uma festa aí rapidinho. Prepare uma festa bem bonita. Mate um novilho para a gente fazer uma churrascada. Preparei uma roupa legal para dar para ele. Um chinelo para colocar nos pés dele. Um anel para colocar no dedo dele. Vamos fazer uma festa. E o garoto, quando chegou em casa, estava a maior barulheira, todo mundo fazendo festa. Ele queria falar para o pai, pai, me perdoa. E o pai não dava a chance dele falar. Disse Jesus que o pai trouxe logo uma sandália, colocou nos pés dele. Pegou um anel, colocou no dedo dele, arranjou uma roupa legal, porque ele estava passando fome, descalço, estava lascado, sofrendo, magro, esquálido, não tinha comida, passou um período de muito sufoco, e o pai chegou, colocou o anel nele, colocou uma sandália nos pés dele, e começou então a recuperar ele, mandou o pessoal fazer a festa, começou a preparar o churrasco, e todo mundo começou a ficar empolgado com a chegada dele, e o pai totalmente animado. Essas histórias, elas tudo tem sentido. Por que preparar sandália nos pés? Ou colocar uma sandália nos pés dele? Porque naquela época, só quem andava descalço era escravo. E a escolha dele criou para ele uma situação de escravidão. Ele estava escravo, sim. Escravo da escolha errada. Escravo de uma situação que se desencadeou por conta da escolha errada. E ele estava vivendo uma situação totalmente de prisão, da qual ele estava rompendo com essa prisão, exatamente ali que o pai estava proporcionando. E a primeira coisa que o pai procurou fazer foi tirar dele esse aspecto de escravidão, colocando uma sandália nos pés dele. Depois que o pai colocou a sandália, ele colocou o anel. Por que o anel? O anel simbolizava a recuperação de uma aliança que tinha sido quebrada. No momento em que ele saiu de casa, que ele realmente desobedeceu seu pai, ele simplesmente quebrou uma aliança entre ele e o pai dele. E a intenção do pai era fazer com que aquela aliança fosse recuperada. Por isso mandou imediatamente colocar um anel no dedo dele para recuperar a aliança quebrada por conta de uma escolha errada. Irmãos, tem todo um sentido espiritual essa parábola. Como nós quebramos alianças, principalmente por conta de escolhas erradas. Às vezes nós somos movidos ou impulsionados pelas nossas escolhas. Escolhas essas que muitas vezes permeiam a mente da gente com aquele sentimento que é a melhor escolha, mas às vezes é alguma coisa movida só por emoção do momento. E muitas vezes nós influenciados a tomarmos determinadas decisões e a fazermos escolhas que não são as melhores escolhas, que às vezes pessoas chegam, falam, orientam e tentam dizer que não é a melhor escolha, mas às vezes nós ficamos totalmente cegos com respeito às escolhas que vamos tomar, e quando nós tomamos e escolhemos, nos tornamos refém e vítimas das nossas próprias escolhas. Quando isso acontece, é uma necessidade de uma recuperação que só é possível quando há essa consciência de retorno, de tentar mudar as coisas e de realmente reconhecer a necessidade de admitir a necessidade de recomeçarmos a nossa própria vida do ponto onde nós começamos a fazer errado. A Bíblia está cheia dessa referência. Lembra-te de onde caíste, volta à prática das primeiras obras para que tu não perca a tua coroa, diz a palavra de Deus lá no livro de Apocalipse.
Às vezes é necessário retroceder para começar de novo. Às vezes é necessário admitir para tentar pegar o impulso para ir na direção certa. Porque muitas vezes existem escolhas que são escolhas nossas, que elas não são racionais. Elas são totalmente emocionais, são movidas por sentimentos que na verdade não nos facilitam a tomarmos uma decisão racional e às vezes nós sofremos por causa disso. Como nós somos vítimas de escolhas erradas. Situações que se criam e se constroem que depois Deus tem que consertar. E diz a Bíblia que ele voltou, fez aquela festa. E quando ele fez a festa, o irmão mais velho já ficou chateado. Poxa, eu não saí de casa, estou aqui até agora. O senhor, papai, nunca me deu um novilho para comer churrasco com os meus amigos. E, no entanto, o meu irmão, que foi ingrato, que saiu de casa, foi embora. E agora ele volta. O senhor ainda faz uma festa para ele. Ainda dá um novilho para ele comer de churrasco com os amigos. Está tudo errado. Eu que estou aqui nunca recebi isso. E o outro filho começou a reclamar. Daquela situação, até certo ponto, compreensível a reclamação dele. Pode passar pela cabeça da gente, mas não era. E o pai disse, não, meu filho, eu não quero que você fique avalizando as coisas desse jeito, disse Jesus. O pai disse, você sempre esteve comigo. O problema é que esse meu filho estava perdido e hoje ele foi achado, é outra história. Eu estou comemorando o fato dele ter se recuperado. Esse é o motivo da festa. E essa foi a história que Jesus contou. O que significa essa história, gente? O significado é esse. Esse pai que Jesus realmente falou, não era um pai comum. É Deus. Esse filho representa muitos de nós. E o outro filho, que nunca tinha saído, representa o comportamento de resistência da igreja com aqueles que falham. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte, é que o Pai Eterno, Deus, sempre está aberto para nós. Uma das coisas que Deus sente muito é quando você rompe com Ele. E a gente rompe muito com Deus. O ser humano, qualquer coisinha, ele quer romper. Para Jesus, a coisa mais difícil que tem nesse relacionamento que ele mantém conosco é a dificuldade que nós temos, então, para permanecermos. A gente não consegue permanecer, às vezes, por muito tempo. A gente permanece um tempo, depois rompe, depois volta, e tem alguns que rompem e não voltam mais. E tudo a gente atribui a Deus. A gente sai da igreja, e quando a gente sai da igreja, a gente culpa a igreja, culpa as pessoas da igreja, e nós exigimos da igreja, das pessoas, uma perfeição que elas não têm, que elas não podem dar para ninguém. Todo mundo aqui está nivelado por dependência de Deus, a gente falha, a gente erra, mas, no entanto, a gente exige das pessoas uma perfeição e cada vez que um falha, a gente depois não consegue aceitá-lo. Às vezes a gente isola. E essa história tenta deixar claro que quem quer isolar somos mais nós mesmos que nos isolamos, mas Deus não. O pai queria receber aquele filho, fez festa, mas o outro filho estava lá, não pode aceitar ele não, ele saiu.
Ele tem que ser isolado, porque ele fez uma escolha errada. E Jesus estava querendo dizer exatamente essa luta da resistência que tem, que Deus sempre está lutando por nós e tentando nos levantar, e sempre nós mesmos costumamos chegar e criar exatamente um impedimento para alguém que está tentando se recuperar e se levantar, e às vezes a igreja em si, ela torna o principal responsável por isolamento de pessoas, se nós não tivermos uma cabeça aberta para entendermos que o ser humano, ele precisa de Deus e que nós temos então que criar todas as oportunidades para que ele consiga se levantar e se erguer. Às vezes falta isso na cabeça da gente. E Jesus tinha uma dificuldade tremenda, porque as pessoas não permaneciam. Ele chegou a dizer lá para um dos discípulos, seus discípulos, lá em João capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Como que dizendo, olha, permaneçam, fiquem firmes, porque se você ficar firme, você tem o quê? Tem um bônusinho de pedir o que quiser e ser feito, mas é preciso permanecer, porque Jesus já sabia que as pessoas sentem dificuldade para permanecer. Como ele sabe? Qualquer coisa, a gente rompe. Qualquer coisa, não vou mais na igreja. Não vou na igreja porque fulano não falou comigo. Não vou na igreja porque fulano me olha feio. Não vou na igreja porque ninguém disse que eu estava bonito. Não vou na igreja porque ninguém me elogiou. E às vezes qualquer coisa faz as pessoas chegarem e dizer, não vou mais na igreja. Você que está aqui nesta noite, saiba que você tem que vir para a igreja, não é por causa de homem, por causa de ninguém, de ser humano, seja lá quem for. Você tem que vir por causa de Deus e por causa de Jesus. Se o seu entendimento de vir é por outras razões e outras motivações, não são as motivações corretas, porque tem que vir por causa de Deus. Ainda que alguém não goste de você, ainda que alguém tenha resistência a você, problema dele, mas você vem por causa de Deus, porque é um exemplo que nós percebemos com Jesus. Ninguém gostava de Jesus lá no templo que ele frequentava, mas ele ia a si mesmo. O pessoal ficava malhando, o pessoal ficava dizendo que ele não era de Deus, o pessoal ficava com ciúme, os líderes religiosos tinham inveja, ficavam botando dificuldade para ele, atrapalhavam ele, mas ele ia. Desde criança ele ia. Leia na Bíblia que com 12 anos ele começou a conversar lá com os doutores da lei. Um dia ele foi, os pais até perderam ele. Já estavam no meio da viagem para Galiléia, tiveram que voltar porque tinham esquecido dele na cidade. Está na Bíblia, voltaram para apanhar ele porque tinham esquecido dele. A caravana. E ele viveu ali dentro o tempo todo, mas havia muita resistência. Para vocês terem uma ideia, quando ele ficou adulto, que ele se formou. Eu já dei essa pregação, esse estudo aqui. Tem muita gente que pensa, Jesus não era preparado. Jesus estudou até os 30 anos, porque um judeu, para se tornar mestre, ele estudava até os 30 anos. Ele se formava naquela época. Ele era preparado para exercer função de liderança, de ser mestre. Por isso que a Bíblia diz que até quem não gostava de Jesus chamava ele de mestre, porque ele tinha estudado para ninguém ter argumento para dizer que ele não tinha direito de ter seguidores, porque só quem podia ter seguidores era quem era mestre, e ele estudou para isso. Mas o pessoal botava dificuldade. Acredita-se que um dia ele queria fazer um culto na igreja, no templo, e só os mestres podiam fazer ensinamento no templo, só quem era mestre, que tinha estudado até os 30 anos. E o pessoal botou dificuldade para ele fazer esse culto, essa reunião. Chegaram com ele, talvez disseram, olha, fazer reunião aqui no templo, a única vaga, o horário disponível que tem é de madrugada. É de madrugada que tem horário disponível para fazer culto aqui. Jesus, eu quero fazer o culto de madrugada, pessoal. Vamos dar para ele de madrugada? Quero ver se ele vai conseguir reunir alguém de madrugada.
Sabe o que aconteceu? O culto da madrugada ficou cheio. Todo mundo ia para o templo de madrugada para ouvir o que ele tinha para falar, os ensinamentos dele. O pessoal ficou cheio de inveja. Rapaz, esse camarada faz reunião de madrugada. E o pessoal vai de madrugada para assistir a reunião dele, para assistir os ensinamentos dele. Está na Bíblia. João capítulo 8, versículo 1 e 2. Só para você ver. Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Verso 2. E ao amanhecer, em outras Bíblias está de madrugada. E ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo chegava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. Ele fazia um culto de madrugada e o pessoal ia para lá aprender com ele. O pessoal ficou tão revoltado que armou uma pegadinha para ele para tentar desmoralizá-lo nesse período de culto aí. Que foi que eles pegaram aquela mulher prostituta para mandar ele julgar, que ele mandou jogar a primeira pedra, porque o pessoal estava com inveja disso aí. Ele nunca ficou sem ir para o templo. Ele poderia dizer, eu não vou para o templo mais, não vou para a igreja. O pessoal lá fica botando dificuldade, fica me criticando, fica botando obstáculo para mim. Mas ele não ia, ele ia por causa do pai. Problema de quem não gostava. Ele estava lá buscando o pai. E às vezes nós somos assim. Qualquer coisa a gente rompe, qualquer coisa a gente para, qualquer coisa não vou mais. Essa é uma grande dificuldade, às vezes, que Deus tem de completar a obra na vida da gente. Porque a gente fica parando no meio do caminho, parando no meio do caminho, Deus começa e não termina. E vejam bem, e essa parábola tem essa finalidade de mostrar um amor de Deus para com você. Para dizer para você, não importa se você caiu, Deus quer levantar você. Não importa se você se tornou vítima das suas escolhas erradas e a sua vida pegou rumos que gerou situações vergonhosas ou constrangedoras. Através dessa parábola, Jesus estava querendo dizer, Deus está querendo você. Não importa os rumos que a sua vida possa ter tomado. Você tem um Pai eterno que te ama e que não desiste de você. Está querendo você a qualquer custo. Batalha por você. Luta por você. Porque o amor desse Pai é alguma coisa que transcende toda e qualquer compreensão, todo e qualquer entendimento. É amor por você. E Ele quer você, e uma das coisas que esse pai não quer, que você permaneça caído. Uma das coisas que esse pai não quer, que você permaneça afastado. Uma das coisas que esse pai não quer, que você viva sem as bênçãos dele. Uma das coisas que esse pai não quer, que você simplesmente venha ser sufocado, controlado e dominado pelas circunstâncias ruins da vida. Mas Ele está querendo levantar você e dizer para você, não importa, se você quer, eu te quero, e faça a maior festa se você voltar para andar comigo. É isso que esse pai quer. Então, nesta tarde, eu queria dizer isso para você. Que todas as homenagens que nós temos que fazer nesta noite seja realmente direcionada para esse Pai perfeito, para esse Pai eterno que se chama Deus, que nos ama e que nos quer, que não tem prazer de nos condenar, mas tem prazer de nos levantar, de nos restaurar com o seu amor. Ele é justo. Ele ama você. E se de repente, por algumas razões suas, pessoais ou de escolhas erradas, você pegou um rumo diferente daquele rumo que você sabe que você não deveria tomar, mas por questões de escolhas e uma série de questões pessoais, você pegou outros rumos e está pensando em voltar? Volte. Volte, porque a Bíblia diz que esse Pai eterno vai fazer a maior festa se você voltar. Ele vai recuperar a aliança, vai tirar você de qualquer situação de escravidão que esteja imposto sobre você, escravidão de drogas, escravidão de vício ou qualquer outra coisa que esteja te amarrando, te escravizando. Ele vai quebrar esse ciclo da sua vida, simplesmente colocar uma sandália nos teus pés
estabelecer aquilo para você que nós chamamos de tempo novo de Deus na vida da gente. Às vezes a gente está precisando desse tempo novo de Deus. Todas as escolhas que fizemos e os rumos que pegamos criou uma situação muito envelhecida para nós que precisa ser renovado. E todas as renovações das quais a nossa vida precisa e necessita, só o Pai Eterno pode proporcionar. Só Deus pode proporcionar as renovações que nós precisamos. Talvez toda uma situação envelhecida, estabelecida em nossa vida, que nós não sabemos como renovar. Mas essa renovação, ela se proporciona ou ela simplesmente se constrói no momento em que você decide voltar para casa da mesma forma como voltou aquele filho gastador, aquele filho pródigo. Amém? Que Deus abençoe você e que você entenda que essas portas sempre estarão abertas. Amém? Vamos ficar de pé no nosso lugar.